Olá, povo! Bem-vindos à nossa aula de História do Nono Ano. Eu sou o professor Marlon e junto comigo, com você nesta maravilhosa aula em que vamos aprender muito, tá aqui a Cláudia, dê um oi para ela e vem com a gente, porque nós vamos conversar sobre eleições no Brasil, as eleições de 1989, eleições diretas para presidente da República. E claro, para entendermos a eleição de 1989, vamos conversar um pouquinho sobre o contexto do final dos anos 80 no Brasil, depois do fim do governo militar. E aqui, como destaque para você, esta pequena cédula eleitoral. Este era o documento que os eleitores recebiam no momento de votar para presidente em 1989 e deveriam marcar um X no candidato de sua preferência, dobrar a cédula e colocar na urna. Perceba o tamanho da cédula. Grande, muito grande. Percebe ali o tamanho de toda essa folha. 22 candidatos a presidente na eleição de 1989, um número recorde na história do Brasil até hoje. Portanto, uma eleição muito inchada que marcou a volta das eleições diretas para presidente. Mas para a gente começar, duas questões iniciais para você entrar no clima da aula. Primeira, você lembra qual foi o último presidente eleito diretamente antes de 1989? Segunda questão, qual a diferença entre eleições diretas e eleições indiretas? Tá clara essa diferença para vocês já? Ainda não? Vamos lá. Primeiro, o último presidente eleito no Brasil diretamente pelo voto popular antes de 1989 foi Jânio Quadros em 1960 e ele veio a tomar posse em 31 de janeiro de 61. Então lembra isso? E o João Goulart foi eleito seu vice-presidente, que depois assumiu quando o Jânio Quadros renunciou. Foi a última vez, portanto o Brasil estava há quase 29 anos sem votar diretamente para presidente, um longo período. Segunda questão, a diferença entre eleições diretas e indiretas. Eleições diretas acontecem quando os cidadãos votam nos candidatos de sua preferência diretamente. Já as eleições indiretas são quando os parlamentares, deputados e senadores, representantes do povo, escolhem, por exemplo, o caso das eleições para presidente durante o regime militar e as eleições presidenciais de 1985 que elegeram Tancredo Neves e José Sarney. Foram eleições indiretas, o povo não votou diretamente, foram os deputados e senadores. Aqui para você a capa da revista Veja de 1989, que mostra então a imagem do então candidato Fernando Collor de Mello com a frase "O Caçador de Marajás". Fernando Collor de Mello se apresentou como o novo na política. Em seus discursos, ele criticava duramente corrupção e se apresentava como um caçador de marajás. O que seria isso? Como alguém queria caçar aqueles funcionários públicos que recebiam grandes salários sem trabalhar. Ele ainda seria o protetor dos descamisados, o protetor dos mais pobres. Então alguém novo na política para combater a corrupção, acabar com as mordomias dos chamados marajás do Brasil e ainda proteger os pobres, um candidato como o povo estava esperando. Esse posicionamento dele, de principalmente ser a novidade contra a corrupção, era uma novidade no Brasil? Lembrou do Jânio Quadros na eleição anterior? Mesma ideia. Como será que os eleitores perceberam esse discurso dele? Repare que os eleitores então vão ver exatamente o discurso que estava se esperando. Então ele apresentou um discurso que a população esperava ouvir. E para você entender esse final dos anos 80 no Brasil, alguns dos maiores problemas do Brasil do final dos anos 80 até início dos anos 90 eram inflação, fome e desemprego. Inflação, fome e desemprego, um dos maiores problemas do Brasil do final dos anos 80 e início dos anos 90. Será que esses problemas, inflação, fome e desemprego, dizem respeito somente ao passado? Para você tentar entender isso um pouco melhor, está na sua tela a capa da revista Isto É, de outubro de 2021, mostrando uma cena de setembro de 2021. Uma cena de pessoas revirando comidas no caminhão do lixo, procurando comida no caminhão do lixo. Será que o problema do desemprego, da inflação, da fome, é só lá do final dos anos 80?
Como foi esse final dos anos 80? Período marcado por grande instabilidade econômica. Instabilidade econômica. O Brasil tinha uma economia que não era estável, que tinha muitos problemas. Medidas usadas pelo governo do Sarney. Em 1986, a criação do Plano Cruzado, uma nova moeda no Brasil, como a cédula que está do lado direito da sua tela, que ainda congelou preços e salários. Congelou os preços e salários, tentando acabar com a inflação. Quando foram descongelados os preços, eles subiram muito. A necessidade, então, de criar um novo plano chamado Cruzado Novo, que, como mostra, o detalhe que está na imagem da sua direita, olha bem na sua tela, tem um triângulo bem na cédula de 1000 cruzados. Um triângulozinho ali carimbado com um cruzado novo. Esse novo plano cruzado, então, ele cortou 3 zeros da moeda para tentar combater a inflação. Todos tiveram efeitos curtos, não controlaram a economia. A população estava bastante insatisfeita devido às seguidas denúncias de corrupção, envolvendo membros do governo, a inflação, crise econômica, deixava o povo extremamente insatisfeito com o governo. Neste cenário, o Brasil se preparou para as eleições de 1989. Essa eleição foi a primeira com voto direto para presidente desde 1960. Foram lançadas 22 candidaturas à presidência. A maior parte dos partidos políticos possuía registro provisório. Eles foram criados somente para essa eleição de 89, aliás, nem eram partidos definitivos. Entre os principais candidatos, dentre os 22, se destacaram esses 4 principais. Fernando Collor, do PRN, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Leonel Brizola, do PDT e Mário Covas, do PSDB. Então, entre as 22 candidaturas, mais 22 candidatos a presidente no Brasil em 1989. Exercício para você, dê uma boa olhada nessa charge do cartunista Spaca, que foi publicado no jornal Folha de São Paulo em 14 de setembro de 1989. Dê uma boa olhada na imagem. A quais características da eleição de 89 a charge está fazendo referência?
Quais características das eleições de 89 estão presentes aqui nessa charge, está fazendo referência? Primeiro, o grande número de candidatos. Lembre-se, 22 candidatos no total. Segundo ponto, a eleição de 1989 foi a primeira a ter grande cobertura televisiva no Brasil, porque foi a primeira eleição direta, que o povo deveria escolher o seu presidente. Então a cobertura da televisão deveria ser feita. E havia uma lei que garantia que todos os candidatos tivessem o mesmo tempo na televisão, garantindo igualdade entre todos. 22 candidatos com o mesmo tempo de televisão. Portanto, eles tinham reduzidíssimo tempo. Muitas emissoras de televisão cancelaram debates porque não seria viável fazer com 22 candidatos. Então, a apresentação detalhada de propostas ficou muito aquém do que o povo precisava. O povo teve poucas oportunidades de conhecer os principais candidatos mais a fundo, as suas grandes propostas, pelo grande número de candidatos e a obrigatoriedade de dar espaço igual para os 22 candidatos. Uma enorme fila de entrevistas sempre era a referência que a charge estava fazendo. Sobre a eleição de 1989, dentre os 4 candidatos, 2 se destacaram. Luiz Inácio Lula da Silva, pelo PT, e o Fernando Collor de Mello, pelo PRN. Eles polarizaram a maior parte dessa disputa. Então, eles que atraíram a maior parte da atenção nessa disputa eleitoral de 1989, que contou com o grande poder da mídia. A televisão já estava consolidada como o principal veículo de comunicação do Brasil no final dos anos 80. A televisão já substituiu o rádio como principal meio de comunicação de massa. Era o meio de lazer já dos brasileiros. E em março de 1989, começaram os programas eleitorais gratuitos na televisão e no rádio. O Fernando Collor de Mello, ele conhecia muito bem o poder da TV e soube utilizar esse poder da televisão em seu benefício. Então ele aparecia como uma imagem jovem, uma imagem moderna, um esportista, tentando colar a sua imagem a ideia de modernidade que ele traria para o Brasil. O Brasil seria um país moderno, um país do futuro. Então, essa imagem de jovialidade, contrastando com os outros candidatos que apresentavam uma imagem mais velha, uma imagem mais cansada. Ele seria o jovem, o novo na política, combatendo essa velha e tradicional política brasileira. Ele soube usar o poder da televisão para crescer em popularidade junto à população. Exercício para você. Os programas eleitorais na televisão e os debates eleitorais, que foram, aliás, novidade de 1989, ajudaram a traçar os rumos da disputa eleitoral. Grande poder da televisão. Atualmente, quais as principais maneiras de um candidato se apresentar aos eleitores?
A eleição presidencial de 1989 mostrou que apresentar-se bem para a população com um discurso alinhado com o que a população queria ouvir, com uma imagem alinhada, era fundamental. Então a televisão teve uma grande importância. Atualmente, só a televisão é usada para um candidato se apresentar? Hoje, as estratégias de marketing político são as mais variadas e o grande peso hoje são das redes sociais, porque elas têm um alcance rápido e muito mais pulverizado do que a televisão pode ter. Porque as redes sociais estão na sua mão, estão ao seu alcance com rapidez, com facilidade. Muito mais fácil do que muitas vezes uma propaganda de televisão. Então, as redes sociais são cada vez mais usadas e com maior força para mostrar as ideias eleitorais de um candidato. Aliás, não só na política, você está acostumado ao alcance do poder das redes sociais na venda de outros produtos que você tem acesso normalmente também. Então, a televisão perde um pouco deste poder de alcance, de pulverização de informações para as estratégias das redes sociais, um primeiro lugar onde os candidatos estão se apresentando. Como foi a eleição de 1989? No primeiro turno, nenhum dos 22 candidatos alcançou 50% dos votos mais um, necessário para vencer. Então, os dois candidatos mais votados no primeiro turno foram para a disputa de um segundo turno. Quem foram os mais votados? Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui o mapa do Brasil mostra a maior parte, qual candidato venceu em cada estado do Brasil. Repare que o Fernando Collor de Mello, em verde, venceu na grande maioria dos estados, o Leonel Brizola venceu em 3 estados e o Luiz Inácio Lula da Silva venceu no Distrito Federal. E foram então para o segundo turno o Fernando Collor de Mello e o Luiz Inácio Lula da Silva, os dois mais votados no total de votos. No segundo turno, Fernando Collor de Mello, do PRN, venceu Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com 35 milhões de votos contra 31,1 milhões de votos de Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui o mapa eleitoral, então, você tem de novo a vitória do Fernando Collor de Mello na maioria dos estados. O Luiz Inácio Lula da Silva venceu em 3 estados e no Distrito Federal, vitória de Fernando Collor de Mello, presidente eleito diretamente pelo voto popular depois de 29 anos. Desde a eleição de Jânio Quadros, agora só em 1989 o Brasil voltava a eleger um presidente da República por voto direto. Exercício para você, leia esse trecho desse texto comigo. A possibilidade de vitória de Lula gerou grande temor entre os empresários e grupos conservadores, sem falar nos militares, que viam no PT a ameaça do temido revanchismo. Foi emblemática essa eleição. Portanto, está falando de um temor da vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Por que a vitória de Lula pelo Partido dos Trabalhadores poderia gerar temor entre empresários, conservadores e militares?
Para responder essa questão, você precisou se lembrar do contexto em que está inserida essa eleição. 1989 é o finalzinho ali já da Guerra Fria. Então, aquela disputa ideológica, capitalismo, socialismo. Então, entre os empresários, conservadores e os militares, a imagem do Lula estava associada ao socialismo, à ideia da União Soviética. No ano de 1989, ainda estava nesse final de clima da Guerra Fria. Havia o temor, então, da instalação de um governo socialista na América Latina. E o Fernando Collor de Mello explorou muito bem este medo de um socialismo e se apresentou como um candidato liberal e moderno. Então, fazendo frente a essa ideia do socialismo, que seria algo atrasado que o outro candidato estaria apresentando. Então, contexto da Guerra Fria influenciando também essa eleição de 1989 no Brasil. Como foi o governo de Fernando Collor de Mello? Ele assumiu a presidência no dia 15 de março de 1990. A inflação estava altíssima no Brasil quando ele assumiu. Ele prometia resolver o problema da inflação com um só tiro. O novo presidente, então, lançou o chamado Plano Collor, ou Plano Brasil Novo, que defendia, entre outras coisas, a implantação imediata. Ele congelou preços e salários. O Plano Collor, aliás, ele já entrou em vigor no dia seguinte à posse, no dia 16 de março de 1990. Congelou preços e salários. Confiscou todo o dinheiro acima de 50 mil cruzados novos que estavam nas cadernetas de poupança. Todo o dinheiro estava retido pelo governo, as pessoas não tinham acesso a essa quantia. Elevou os juros com a ideia de reduzir o consumo no Brasil. Iniciou a privatização de empresas estatais, vender empresas do governo. E eliminou vários impostos sobre produtos importados. As primeiras medidas de confiscar o valor das cadernetas de poupança e ainda de aumentar os juros para reduzir o consumo, tem a ideia de reduzir a inflação. Então, que o povo gastasse menos dinheiro para que os preços voltassem a baixar. Além disso, a ideia liberal, então, de abrir o Brasil para importação de produtos, para produtos estrangeiros entrarem no Brasil, e ainda privatizar empresas públicas, empresas estatais. Com essas medidas, a inflação baixou, mas ao mesmo tempo um problema. O consumo diminuiu e várias empresas faliram no Brasil. A economia no Brasil entrou em recessão devido ao Plano Collor, porque baixou demais o consumo, parou o consumo, empresas faliram, problema do desemprego, da fome e a inflação voltou a aparecer novamente. O que você viu nessa nossa aula de hoje? A eleição de 1989 foi a primeira eleição direta para presidente desde 1960. Concorreram 22 candidatos nesta eleição. Fernando Collor de Mello foi vitorioso no segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o primeiro presidente eleito no Brasil por voto direto desde Jânio Quadros era Fernando Collor de Mello. Seu governo iniciou tomando medidas para resolver a crise, mas medidas impopulares e que não surtiram o efeito esperado. É isso, crianças. Ficamos por aqui nessa aula. Bons estudos para você. Tchau, povo!